Bem, falando sobre esse assunto, então, nós podemos dividir entre a ortopraxia e a ortodoxia, né? Aquilo que a gente pratica sendo de forma correta, aquilo que às vezes entendemos, né, que é de forma correta, conceituamos de forma correta algumas coisas. Então é muito importante que nós possamos não dissociar uma coisa da outra, mas trazer isso para realmente o discurso ser condizente com a prática e a prática ser condizente com o discurso, ok? Então, como aproximar a teoria da prática? Uma das coisas, irmãos, é nós não sermos teólogos de gabinete, né, apenas, ou de sala de aula. Né? Nós precisamos colocar em prática, ter uma experiência vivencial do nosso aprendizado, dos nossos conceitos teológicos, para que a partir daí nós possamos então influenciar outras pessoas e atrair essas pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Tá? Para quem é o aprendizado teológico é para todos, tá? Principalmente aos da família da fé, claro, mas não só para os cristãos em si, mas para todos. Né? Os princípios de Deus para com o homem não é só para o homem cristão, mas para todos. É, portanto, importante que nós disseminemos esses princípios para outras pessoas, assim como os cristãos no passado fizeram também, os judeus também fizeram, disseminando a sua cultura religiosa e a sua cosmologia religiosa também. Tá? Então isso é bem peculiar daqueles que defendem seu ponto de vista cristão teológico ou até judaico teológico, mas que nós possamos contagiar outras pessoas e governos, sistemas, para que realmente adotem esses princípios que são inerentes da palavra de Deus. Devemos aplicar a teologia em nosso cotidiano e não apenas na nossa sala. E de fato, queridos, a teologia deve servir, esse conhecimento teológico deve servir como base para a nossa vida. Né? Alguém bem falou que cristianismo não é uma religião, mas é um estilo de vida. E de fato é que nós possamos então ter esse espírito ávido em nossas mentes, no intuito de, na nossa casa, sabermos explicarmos e praticarmos o conhecimento bíblico-teológico que nós temos, assim também como no trabalho, assim também como em qualquer que seja ambiente, nós possamos exprimir, saber explicar, como o apóstolo Pedro diz, né, nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que perguntar a esperança, qual a razão da esperança que é em nós. Então, que isso nós possamos ter sermos aptos para, então, falarmos com as pessoas, argumentarmos a nossa posição e contra-argumentarmos também a todo aquele que quer, talvez, menosprezar o nosso conhecimento ou banalizar o conhecimento bíblico e teológico. Okay? Passando para o próximo slide, nós vamos estar passando para vocês esses slides que estão aqui compostos. Né? Tem um texto bíblico lá em Lucas 12:56, que diz: Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Nós devemos também, irmãos, não ser caracterizados como hipócritas, com os quais Jesus falou, mas devemos ser pessoas não alienadas e percebendo o mundo está ao nosso redor e sendo cada vez mais relevantes para esse mundo. Okay? O papel do teólogo na academia e na sociedade. Nós falamos sobre um textozinho rápido aqui, mas eu queria pular isso aqui para nós entrarmos no assunto de teologia e religião, diálogo interreligioso. Queridos, isso é muito importante nos nossos meios hoje, porque, em primeiro lugar, o diálogo interreligioso não significa que há sincretismo ou ecumenismo. Significa apenas que eu preciso ter ouvidos para ouvir a posição do outro, mesmo que contrária ou estranha, diferente da minha, para podermos, então, enaltecermos aquilo que temos em comum, e é isso servir de porta aberta para nós propagarmos o Evangelho de Cristo. Tá? Nós falamos em sala de aula, inclusive, do livro e também do fenômeno chamado Fator Melquisedeque. Né? O Fator Melquisedeque nada mais é do que a revelação de Deus para com as pessoas da humanidade de uma forma geral, em vários aspectos, às vezes aspectos culturais, às vezes aspectos religiosos daquela determinada cultura, às vezes em aspectos conceituais, né, ou de senso de moralidade, e nós já falamos também sobre a importância de ressaltarmos
que o homem ele é imagem de Deus. Não é só o cristão, o crente que é a imagem de Deus, mas todo o homem ele é imagem de Deus. Porém, essa imagem está bastante manchada pelo pecado e nós precisamos trazer à tona o entendimento desse homem que ele é imagem de Deus ou ele pertence a um Deus do qual ele é imagem. Tá? É preciso ter suas convicções firmadas a ponto de saber ouvir e analisar os pontos divergentes de adeptos de teologias diferentes. Então a gente precisa, irmãos, primeira coisa, termos ouvidos para ouvir o ponto que nós falamos de forma mais acadêmica como contradizente. Nós precisamos ouvir aquela outra pessoa que ela tem um ponto de vista diferente do nosso e nós então podemos ouvir, analisar isso e poder, de alguma forma, nós aproveitarmos alguma coisa do que a pessoa acredita e pensa que é certo, para nós então entrarmos com a verdade do Evangelho, ainda que essa pessoa não venha se converter, mas a nossa tarefa não é converter ninguém, essa é uma tarefa do Espírito Santo. A nossa tarefa então é para pregar de forma clara, inteligível, o Evangelho de Cristo. O ponto B desse tópico 2 seria levantar argumentos sólidos para se abrir as portas do genuíno Evangelho de Cristo. Então, nós temos que mostrar às pessoas que nós não somos pessoas alienadas, como alguns pensam. Nós não somos pessoas dissociadas de intelecto, de racionalidade ou de razoabilidade. Certo? Nós somos pessoas, pelo contrário, que esses sentidos, essas coisas, tanto a razão como a consciência, os princípios de ética, de conduta, de moral, devem sobressair para aquele que tem maior conhecimento da palavra de Deus. Tá? Então, para isso, devemos levantar argumentos que sejam lógicos e convincentes para que as pessoas ouçam, elas pensem no que está sendo dito e elas aceitem a nossa forma de pensar. Tá? E queira a Deus que se as pessoas, além de pensar, aceitar nossa forma de pensar, que elas também mudem as suas vidas mediante ao conhecimento de Cristo Jesus. E por último, ser respeitoso com os diferentes pontos de vista. Nós devemos entender e respeitar cada um deles, apesar de não aceitar os pontos de vista que nós sabemos são contrários à palavra de Deus. Certo? Esse diálogo interreligioso ele é muito pertinente para os nossos dias, onde há muitos grupos como céticos, agnósticos, né? Há um número cada vez mais crescente de pessoas declaradas como agnósticas, além também de ateus, que nós chamamos esses agora de adeptos ao neoateísmo, ou seja, são ateus mais praticantes, digamos assim. Esses ateus eles são mais militantes. Para eles não basta apenas não ter a fé em Deus, mas ele quer tirar a fé de outras pessoas. E a gente precisa se aproximar dessas pessoas para então quebrar alguns paradigmas e, na medida do possível, também estar apresentando a diferença, a razoabilidade e a racionalidade. Nós defendemos o ponto de vista cristão teológico. Bem, nosso próximo tópico é quanto à filosofia da religião, relevância da teologia no campo científico. Então a teologia ela tem uma relevância muito grande, sempre teve, irmãos, no campo científico. Não é à toa que grandes filósofos, grandes cientistas do passado, eles foram cristãos. Tá? Como por exemplo, eu gosto de citar outros cientistas como Blaise Pascal, que também foi matemático, e tantos outros que nós podemos citar aqui, né, não só cristãos, mas também teístas, né, que acreditam que existe um Deus. Tá? Aqui no âmbito brasileiro também, há uns que têm tido mais nome no meio cristão, como Adalto Lourenço, né, que divide o criacionismo bíblico, ou o Dr. Marcos Eberlin, que propaga e defende também a teoria do design inteligente, né, em contrapartida ou em contraponto ao evolucionismo, né, que vai contra o evolucionismo, defendendo então a teoria do DI, design inteligente, ou seja, que há um Deus nos céus todo-poderoso que pensou e exprimiu a sua intelectualidade na sua criação, tá? E esses aspectos da criação
eles são perfeitamente vistos e devem ser entendidos como tendo realmente um ser supremo que criou todas as coisas, tá bem? Outro aspecto também é de suma importância que os cristãos se posicionem nos meios acadêmicos e científicos como reserva dos valores morais e para dissociar a imagem de ignorância e de alienação que algumas pessoas insistem em preservar a nosso respeito. Nós precisamos, irmãos, mostrar que o cristão não é uma pessoa alienada ou alheio às coisas desse mundo, ou simplesmente ignorante, né? Pessoas que não têm conhecimento. Pelo contrário, nós devemos mostrar que nós sim ainda temos o conhecimento e a sabedoria, como falei para o pessoal da outra turma também, que estou vendo com eles Teologia Bíblica do Antigo Testamento, que a verdadeira sabedoria não é aquela que provém do conhecimento meramente humano. A verdadeira sabedoria é aquela que, além de vir do conhecimento humano, ela vem primordialmente, primeiramente, do conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, né? E nós falamos para aqueles alunos lá sobre a importância que a Bíblia diz sobre a Bíblia, ou melhor, o temor do Senhor ser o princípio da sabedoria, como diz Salomão nos seus escritos, tá? Isso quer dizer que o temor do Senhor é o princípio, a base, o alicerce do saber, em que tudo que for construído deve ser em cima desse alicerce, ok? Então, que nós possamos, então, assim, queridos, transmitir uma imagem de pessoas realmente intelectualmente mais conhecedoras, certo? Pessoas emocionalmente mais equilibradas e pessoas mais relevantes diante da sociedade. O cristão ele deve assumir, sim, papéis estratégicos na sociedade. Isso é de suma importância. Os cristãos não devem estar alheios ao que está acontecendo, né? Não devem entregar a política, por exemplo, só para ímpios, né? Governar o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Nós não devemos deixar só ímpios estarem como nos meios militares e policiais, como alguns cristãos defendem que o cristão não pode portar arma, por exemplo, nem mesmo em funções como essa que eu falei. Mas a gente deve sim, irmãos, estar em todos os meios, mas em todos eles preservar a pureza, a santidade, mas também transmitir intelectualidade realmente mais elevada, mais conhecimento, mas sobretudo espiritualidade, né? Que a gente deve mostrar às pessoas que nós somos pessoas normais, nós somos de carne e osso também, temos nossas necessidades, mas nós não precisamos abrir mão dos nossos valores para então transmitir algo de mais verdadeiro ou fidedigno, ok? Então, antes de nós passarmos para o próximo ponto, vamos dar uma pausa aqui no vídeo para então darmos continuidade.